Você sabia que a capacidade de suportar e de manter uma rotina tem uma relação direta com a profundidade de autoconhecimento que uma pessoa tem sobre si mesma? O tema desse vídeo é exatamente para falar sobre essa jornada entre a dificuldade de estabelecer uma rotina e de ficar viciado em adrenalina a curto prazo e sempre buscando experiências, para uma experiência aonde eu começo já a conseguir em alguns momentos e às vezes me perco nisso, ao ponto de uma pessoa ser capaz de conseguir encontrar uma estratégia de viver uma vida onde ela tem uma estabilidade necessária para que o conforto dela, para que a prosperidade dela possa acontecer, mas que dentro dessa estrutura ela cria espaços aonde ela pode viver a liberdade, aonde ela pode vivenciar a adrenalina e assim ela consegue ficar com as 2 coisas que são importantes na vida, que é o quê? A estrutura que garante o desenvolvimento e a liberdade que garante o prazer e a alegria do viver. Se você quer entender mais sobre esse assunto, se você tem dificuldade para vivenciar uma rotina, se você é viciado ou viciado em adrenalina a curto prazo e percebe que não consegue realizar coisas grandes na sua vida, esse vídeo é exatamente para você. Então, fica comigo aqui até o final, que a gente vai ter um papo bem legal. Para começar, né, esse primeiro momento do vídeo, eu quero contar aqui um exemplo, né, de uma pessoa que ela vivencia, essa situação de ter esse conflito, sabe, entre o arquétipo do explorador, porque existe um arquétipo de um padrão de comportamento, né, que são crenças, sentimentos e comportamentos todos unidos em um único pacote, que é o arquétipo do explorador. E quando a gente vivencia, quando a gente tem muito forte na nossa experiência o arquétipo do explorador, que é esse padrão de comportamento, de pensamento e sentimento, a gente tem uma certa dificuldade mesmo a vivenciar uma rotina. Então, o João, por exemplo, ele adora viajar. Ele gosta de aprender coisas novas, ele gosta de sentir adrenalina, mas ele trabalha num escritório e o trabalho dele é repetitivo. Então ele se sente muito preso e como um pássaro numa gaiola. Então, assim, a vida dele é uma tortura. E o que que acontece? O João, ele acabou, né, pedindo demissão do trabalho dele para ir viajar, para ir passar pelas experiências dele, só que chegou um certo momento que ele percebeu que ele precisava de uma estabilidade financeira e ele teve muita dificuldade para conseguir encontrar um novo emprego. Então, depois de um tempo, ele acabou se arrependendo da decisão que ele tomou, só que lá no momento que ele tomou a decisão, ele realmente precisava daquilo. Só que agora, né, ele está nesse processo para tentar entender, né, o que que aconteceu com ele. E conforme, né, ele foi buscar esse processo de autoconhecimento, o que que ele começou a perceber? Ele começou a perceber que ele, na verdade, associou que ele precisava ter liberdade no horário de trabalho dele, para que ele pudesse ter liberdade na vida dele. Ele não conseguia compreender, ter a clareza de que o momento do trabalho dele é um momento que exige uma estrutura, que exige uma organização. E que na verdade, né, o que estava acontecendo mesmo é que, assim, ele estava trabalhando em uma área que não era uma área que tinha a ver com as características dele, com as habilidades dele. Ele só estava num tipo de segmento profissional que estava deslocado. Só que nesse processo, então, de autoconhecimento, o que que ele começou a descobrir? Ele começou a descobrir que ele gostava muito, por exemplo, de trabalhar com imagens, de trabalhar, tipo, com fotos. Por quê? Porque ele gosta de viajar, porque ele gosta dessa coisa, sabe, tipo assim, de ver novos lugares. Então ele começou a perceber que a área de designer gráfico e a área, sabe, de mexer com essa parte de criação de imagens era uma área que para ele era uma área muito interessante, porque isso permitia que ele tivesse sempre em contato com coisas muito diferentes. Então, por mais que ele estivesse ali trabalhando dentro de um ambiente aonde ele estava num escritório, ainda assim ele não mexia com aquele monte de papel igual no anterior, ficar aquele monte de cálculos, de números e tal, que era uma coisa muito maçante para ele. Agora, ele tá ali, às vezes, mexendo com a imagem, tipo, de uma paisagem e tal, preparando uma parte gráfica para uma pessoa que, tem uma pousada e tal, e tá fazendo todo um monte de quadros para colocar com paisagens muito bonitas, com perspectivas. Em um outro momento, ele já está trabalhando com imagens que estão relacionadas a praias, né, para uma pessoa que tem uma loja de roupas de surf e está fazendo uns presentes para dar para os melhores clientes, então são banners, são quadros também,
são fotografias de praias, de surfistas e tal. E aí o João ele percebeu então que assim, que na verdade não era a rotina de trabalho que era um problema para ele. A grande questão era que tipo de ambiente de trabalho que ele estava. Porque quando o ambiente de trabalho é um trabalho que ele é dinâmico, que você mexe com várias experiências diferentes, o arquétipo do explorador, ele consegue se encaixar melhor. Então ele consegue vivenciar aquela experiência. Então quando a gente tem, por exemplo, esse tipo já de autoconhecimento e de percepção de perceber que se eu sou então um explorador, não é que trabalhar é ruim para mim, é o tipo de trabalho que eu estou fazendo. Então, às vezes, a gente acha que a solução é se tornar um empreendedor. Só que, por exemplo, o explorador, ele até pode ser um empreendedor, só que ele não tem o arquétipo mais específico para que as exigências de um empreendedorismo exigem. Por quê? Porque o explorador, ele tem uma tendência a querer estar sempre saindo, sempre se divertindo. E o empreendedor, por exemplo, no começo, ou até mesmo por algum tempo, por alguns anos, ele pode ficar muito preso para dar conta de gerar aquele movimento do empreendimento dele. Então, um explorador passando por uma experiência dessa, ele vai sofrer muito. Quer dizer que ele não consegue? É possível. Ou se a pessoa aceitar, né, ressignificar e reprogramar a mente dela para um outro arquétipo, que seria o mais oportuno, o mais adequado numa situação como essa, aí seria mais interessante. Porque os arquétipos que nós vivenciamos, eles não são a essência do nosso ser. Eles são, na verdade, uma programação que nós desenvolvemos nesta vida ou em processos anteriores nossos que nós estamos trazendo para cá. Se eu tenho um arquétipo que eu não tô querendo mais vivenciar ele e que eu acredito que eu quero viver um estilo de vida que aquele arquétipo não se encaixa, é possível desenvolver, instalar, né, vamos colocar assim, reprogramar um outro arquétipo na gente. Então, por exemplo, na mentoria, né, o trabalho que a gente faz direcionando é exatamente o quê? É a definição de um objetivo, a construção de uma rotina que vai criar uma série de comportamentos que vai enfraquecer um determinado arquétipo e vai fortalecer outro determinado arquétipo. Mas não é qualquer tipo de rotina. E também não é uma rotina chata, enfadonha. É, na verdade, uma rotina estratégica, onde a pessoa vai ter tempo para ela, vai ter tempo para o que ela está buscando e vai ter os espaços que ela necessita. Só que ela vai escolher qual é o arquétipo que ela quer desenvolver nela, ela vai, então, trazer isso para o interesse da mentoria. Ali, junto com ela, então, eu vou mostrar para ela as possibilidades que ela tem com ferramentas de comportamentos que ela pode desenvolver. Aqueles comportamentos vão ser sustentados por sistemas de crenças que vão alterar a forma como ela se sente emocionalmente nas situações e assim ela começa a atingir outros objetivos e se comportar de uma outra maneira que até então para ela não era possível. No meu curso também, né, sobre o despertar dos arquétipos, aonde a gente trabalha exatamente essa questão de perceber os arquétipos disfuncionais, identificar, diagnosticar e também conhecer os arquétipos funcionais e conseguir resolver as nossas relações de trabalho, relacionamento, família, a nossa relação com a gente mesmo, é exatamente para isso. Então, se você, por exemplo, não quer a mentoria, você quer fazer por conta própria, você aplicando em você o conhecimento, o curso seria mais indicado, porque lá você tem as ferramentas, você pode baixar as ferramentas e tem as aulas onde você aplica as ferramentas. Caso você também queira tirar dúvidas comigo, eu estou aberto a isso, né? Mas, veja bem, então, esse contexto, né, do arquétipo, ele permite que a gente mude a nossa vida, que a gente mude o nosso comportamento. Então aqui, ó, já tem, por exemplo, um outro exemplo de uma outra pessoa, que é a Maria. A Maria, ela vivia então pulando de emprego por emprego, buscando algo mais, algo a mais, assim, algo que tipo faltava dentro dela, mas no fundo, ela percebeu que ela nunca se aprofundava em algo. E a gente, às vezes, precisa ter essa clareza de que quando a gente está pulando muito de uma experiência para outra, porque a gente acha que a gente está buscando conhecer coisas novas, às vezes o que está escondendo ali é um medo de aprofundamento. Às vezes é um medo de se aprofundar e descobrir que a gente não é tão bom naquilo que a gente está fazendo naquele trabalho. Então a gente pula de emprego para emprego, de relacionamento para relacionamento, situação para situação, porque a gente tem medo de se colocar à prova, a gente tem medo de se colocar a cheque. Porque a gente tem uma imagem da gente que a gente acha que a gente
sabe e que a gente é bom, mas a gente tem medo de confrontar isso e descobrir que não é isso, quando na verdade ninguém é bom ou não é bom. A gente se torna naquilo que a gente pratica, naquilo que a gente executa. Só que ainda assim executando, a gente vai ter uma série de dificuldades, a gente vai ter uma série de incompetências, vamos colocar assim, que a gente pode desenvolver com treinamentos, com pessoas especializadas que vão guiando a gente, com cursos, com aprimoramentos. Então, o explorador, esse arquétipo, ele tem essa dificuldade também de aprofundamento. Não é apenas que ele quer viver várias experiências, ele tem medo do que ele pode descobrir se ele tentar aprofundar, e ele pode descobrir que ele não é tão bom quanto ele achava. Então, o verdadeiro explorador, ele não foge do aprofundamento, ele entende o aprofundamento como uma aventura que ele vai viver. E aí, quando a gente consegue então trazer essa dinâmica para a nossa vida, a gente começa a perceber um outro estágio do nosso autoconhecimento, da nossa capacidade de vivenciar a vida, mesmo sendo um explorador. E aí já é mais ou menos o exemplo do Carlos. O Carlos, ele se mantém em uma profissão estável, ele se aprofunda naquilo que ele faz, ele vai desenvolvendo cada vez mais habilidades e aprofundamento naquela área que ele trabalha, mas ele cria uma vida aonde ele tem microaventuras. Então, ele tem espaço para praticar hobbies, ele cria espaço de rotinas diferentes com viagens nos fins de semana. Quando é as férias dele, ele sempre faz um roteiro de viagens bem diferente. Quando ele está ao longo da semana, por ele aprofundar em uma carreira, ele melhora o salário dele, ele melhora a renda dele, ele pode ir em bons lugares, para ele comer em lugares diferentes, experienciar coisas diferentes. Então, veja, um explorador com autoconhecimento bem desenvolvido, ele não é uma pessoa que pula de galho em galho, que perde demissão do emprego e vai para o outro de uma hora para outra sem nenhum planejamento. Ele não é a pessoa que quer empreender mesmo sem ter essas habilidades. Ele é uma pessoa que consegue se aprofundar em algo, perde o medo do aprofundamento, perde o medo de se desafiar a se aprofundar e também consegue criar espaços de uma liberdade dentro dessa rotina que é necessária, que é essa estrutura. E quando a gente aceita ela, a gente se percebe que vale a pena, mas não é alguém dizer qual é a nossa estrutura, é a gente criar qual é a nossa estrutura. Então você pode ter a liberdade de criar a estrutura que faz sentido para você. Então você não precisa fugir do comum. O que você precisa é viver o extraordinário dentro do comum. Então você consegue criar isso. Só que se você está nesse primeiro momento de autoconhecimento, você ainda acha que é saindo dos empregos. Se você já está num segundo momento, você já começa a perceber, entende? Que não é sobre fugir do aprofundamento. E se você está nesse terceiro momento de autoconhecimento, você já consegue viver uma rotina e colocar suas aventuras dentro dessa estrutura para que a sua vida tenha conforto, segurança e liberdade, tudo em equilíbrio. Olha que interessante, olha que bacana. Se você gostou desse vídeo, se você se identifica com esse arquétipo, eu gostaria que você comentasse aqui embaixo. Se você puder seguir o canal, compartilhar esse vídeo com uma pessoa que você conhece, eu vou ficar muito grato pela sua participação. E claro, né, caso você queira consultar sobre a mentoria ou sobre o curso, os links estão aqui embaixo para você poder adquirir o curso dentro da plataforma onde ele está hospedado e a mentoria você pode entrar em contato comigo pelo contato que está aqui embaixo, vai ser um prazer te receber. É só você preencher a sua ficha de interesse que eu entro em contato com você para a gente poder falar mais sobre esse desenvolvimento na sua vida, nesse momento de crescimento, de transformação que você pode se permitir a oferecer para você. Então, foi um prazer ter você até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.